Bom dia, sétimo ano. Então, hoje o assunto é sobre os tipos de indústria. Professor, como assim tipos de indústria? As indústrias, elas têm... vocês já estudaram que a indústria é a transformação da matéria-prima num produto final. Então, dentro do processo industrial, nós temos diversos tipos dessas indústrias, que são as indústrias de bens de produção, as indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Se vocês pegarem aí na página 57, vocês vão ver uma tabelinha que mostra, né, as diferenças dos tipos de indústria. Por exemplo, indústrias de bens de produção. Algumas delas são a de aço, alumínio, chapas de ferro, nafta, etc. Então, esses são os principais produtos trabalhados aí nas indústrias de bens de produção, que são a matéria que vai levar assim a produção de outras mercadorias, de outros produtos. Por exemplo, o aço ele é um produto importantíssimo até para a indústria de defesa. O aço ele é um produto estratégico. Houve aí em 2018, 2019, algumas confusões envolvendo China e Estados Unidos por conta disso, por conta da questão do bloqueio à compra do aço chinês, ou né, do bloqueio chinês ao aço americano. Então, é uma indústria estratégica, em que os países, principalmente os mais fortes militarmente, eles não abrem mão do protecionismo na hora de falar da indústria do aço. Por exemplo, indústria de bens de produção. E aí vocês marquem aqui também, valeu, galera? É muito importante que vocês consigam marcar. Indústria de bens de produção fala o seguinte, de capital, quer dizer, máquinas, ferramentas, lubrificantes, autopeças, etc. É tipo a fábrica de motores, indústrias de bens de capital, a fábrica de pequenas peças. Às vezes, quando o carro quebra, é necessário uma peça para repor ali onde houve o defeito. E aí, nesse cenário aí de pandemia, as indústrias de bens de capital, elas sofrem muito, porque se você tem uma fábrica de autopeças que está paralisada, isso vai dificultar a produção de veículos. Então, olha só o efeito dominó. Se um desses três tipos de indústria parar, abala a estrutura da economia do país, e até do mundo. Por exemplo, montadoras de veículos não estão podendo exportar peças para determinados países. Então, e aí dentro desse cenário vem as demissões, vem os fechamentos de fábricas. Então é um momento bem complicado, onde o setor produtivo fica bem abalado. E as indústrias de bens de consumo? Automóveis, eletrodomésticos, vestuários, alimentos, etc. Que é o que produz mais diretamente, conforme vocês podem ver aqui, os produtos que a gente consome. Está mais ligado ao consumidor final. Essas são as indústrias de bens de consumo, que têm um papel importantíssimo na economia do país. Então, os três principais tipos de indústria: produção, capital e consumo. Aqui ainda nós temos os bens de consumo duráveis e não duráveis. O que são os bens de consumo duráveis? São aqueles que você consumindo, eles têm uma estimativa, têm um prazo de validade, entre aspas, que a gente chama também de vida útil, consideravelmente maior. Então, vamos colocar assim, um carro. Ninguém compra um carro pensando em trocar de carro no dia seguinte, né? A não ser que a pessoa esteja muito bem financeiramente. Ninguém compra celular pensando já em trocar no dia seguinte, embora a propaganda ela constantemente queira levar a isso. Aí a gente pega um exemplo e vê, por exemplo, alguém compra um biscoito, um pacote de biscoito, esperando que aquele pacote de biscoito vá durar, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos. Ninguém, né? Alguém compra um remédio para deixar ele ali no cantinho, não usar, né? Não, são produtos de consumo imediato. Então esses são os bens de consumo não duráveis. Então, galera, hoje para finalizar o assunto de indústria, a gente está falando disso aqui,
Beleza, galera? Na semana que vem nós já teremos nossas avaliações. E para o próximo assunto, né, que a gente vai falar será urbanização. Nas próximas aulas aí a gente vai ver a importância da urbanização e vai ver também que tem muito a ver com a indústria. O processo de urbanização ele não está destrinchado do processo de industrialização. Uma coisa leva a outra. Foi o crescimento industrial que levou ao crescimento das cidades necessariamente. Então, na próxima aula a gente vai estar entendendo um pouco melhor de como se deu o início, né, do processo de urbanização, especialmente aqui no Brasil. Valeu, galera. Um bom dia aí. Se cuide.